Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série, a série que a gente começou, os 12 Apóstolos de Cristo. E cada vídeo nós vamos falar sobre um dos apóstolos, vamos trazer algumas curiosidades, algumas informações gerais sobre a vida de cada um deles. E antes de começar, eu gostaria de pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal e está assistindo esse vídeo, que possa nos dar a honra de se inscrever no nosso canal. E se no final do vídeo você tiver gostado desse conteúdo, que você possa curtir e compartilhar com mais 3, 4 pessoas para nos ajudar. E com certeza o YouTube enxerga com relevância e acaba mostrando para mais pessoas. Amém? Então a primeira curiosidade que eu queria compartilhar com vocês é que Pedro, ele era filho de Jonas. Não se tem informações sobre o nome da mãe de sua mãe, mas que ele também era irmão de André. Assim como André, eles eram pescadores que tinham seus próprios negócios e eram sócios de João, de Tiago, que eram irmãos, e de Zebedeu também, que era o pai deles. Então, muito provavelmente, além deles eram sócios e conheciam, muito provavelmente eles também eram amigos. Outra curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês é que o nome de Pedro, ele na verdade não era Pedro, era Simão. E quando Jesus teve um contato com ele, Jesus mudou o seu nome para Pedro, né, que no caso seria Petrus, né, na tradição daquela época, e que significa pedra. Tudo leva aqui que Pedro era um homem inconstante, mas Jesus quis dizer que passando para Pedro seria um homem totalmente diferente, um homem firme e forte como uma rocha, né, que fazeria parte do processo da implantação da igreja. Amém? Outra coisa interessante é que Pedro, ele teve o privilégio de ter os seus pés lavados por Jesus, né? Segundo a palavra diz no livro de João. E como eu disse, Pedro se tornou um homem muito firme, né? Muito cheio do Espírito Santo, muito de uma palavra única, muito com a mente bem definida naquilo que ele queria fazer, a obra do Senhor, um grande significado aí para o nome e para o que Jesus começou a chamar de Petrus, né? Que é pedra. Outra informação interessante é que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito sobre orientação de Pedro, que foi ditando a Marcos e Marcos foi escrevendo. E esse Marcos é aquele mesmo João Marcos, que em uma viagem missionária que Paulo e Barnabé se desentenderam, por causa dele tomaram rumos diferentes. Esse Marcos é aquele mesmo Marcos. Uma outra curiosidade que a gente sabe é que Pedro, ele negou a Cristo 3 vezes, e uma dessas vezes foi diante de uma criada. Aquela parte que a gente sabe que Jesus havia dito que antes que o galo cantasse, ele iria trair a Jesus 3 vezes. O que tem muito a ver, segundo tradições, até psicólogos falam sobre isso, que naquele momento, quando Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele amava ele, era para quebrar e libertar Pedro dessa culpa que ele tinha por ter negado a Jesus 3 vezes. Interessante, né? Como eu já tinha... Pedro, ele também participou da transfiguração. Assim como estavam presentes Tiago, estavam presentes também João, Pedro também estava presente, de forma que em um determinado momento ele até fala que ele ia fazer uma tenda para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E segundo as escrituras, ele estava bem apavorado em um determinado momento. Outro ponto muito interessante é que Pedro, e depois daquele momento, os outros apóstolos também entraram no mar e foram ao encontro de Jesus
ao qual Jesus deu mais algumas orientações para eles e cuidou mais deles, direcionou, ao qual eles ficaram muito felizes, né, com a presença, mais uma vez, que tiveram com o Mestre. E uma das outras curiosidades, outro ponto muito interessante é que Pedro também foi um dos líderes da igreja, né, no processo de ensinamento, no processo de estabelecimento e expansão da igreja. Foi muito usado pelo Espírito Santo e foi um dos primeiros a qual teve a revelação que a palavra de Deus, o Evangelho, também era para os gentios, né? Por exemplo, a visão que ele teve do alimento ao qual o Senhor se consagra, e também a visita, né, à casa de Cornélio, ao qual era a família gentil que foram convertidos através do Evangelho, e Pedro começou a compreender isso, que era da vontade de Deus, e para até direcionar outros irmãos e outros líderes na igreja. Outro ponto interessante é que Pedro, em Atos 2, nos versículos 14 a 41, em uma das suas pregações, 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho e mudaram de vida. Um homem extremamente usado por Deus numa única pregação. Milhares e milhares de pessoas aceitaram a Jesus. Um grande homem. E uma outra curiosidade é que Pedro também, segundo as tradições, morreu fartos de dias, né? Uma das coisas que Jesus disse a ele é que quando ele morresse, as pessoas levariam para ele onde ele não queria ir e seria levado. Segundo os estudiosos, esse é o significado. E segundo essas tradições, Pedro foi enterrado na região que se encontra no Vaticano, por volta de entre 64 e 67 depois de Cristo, crucificado de cabeça para baixo, ao qual ele dizia que não era digno de ser crucificado da mesma forma que o Senhor Jesus foi. E o aprendizado que fica também na vida de Pedro é que Jesus, ele perdoa, ele nos transforma, ele nos purifica, ele nos encoraja, ele nos direciona, ele quer ter intimidade conosco, ele quer participar da nossa vida, ele quer nos usar como instrumento para propagar o Evangelho. Então nós devemos sim compreender e reconhecer as nossas falhas, mas assim como Pedro, nós devemos nos apegar ao Mestre, fazer as suas vontades, reconhecer que Ele está à frente de tudo das nossas vidas, e tudo que nós fazemos para Ele, por Ele e para a glória dEle. Então eu espero que você possa ter gostado desse vídeo. Esse é o segundo vídeo da série dos 12 Apóstolos, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Se você gostou, dá o like, compartilha e nos ajude a levar a palavra a mais pessoas. Vamos juntos, Jesus te abençoe.